Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. De volta aqui no nosso canal para trazer mais algumas orientações sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Para quem não sabe, meu nome é Moisés Figueiredo, eu sou formado no curso de Direito desde 2017, não é? Tenho a minha OAB também desde 2017 e sou então especialista de trânsito e quero aqui com muita alegria, muita satisfação compartilhar com vocês essa porção, não é, de conhecimento sobre o nosso amado Código de Trânsito Brasileiro. E o que eu quero trazer para vocês nessa tarde é um breve comentário sobre o artigo 174 da Lei 9503 de 1997, o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ok, pessoal? E talvez alguém pergunte, mas o que é que diz essa infração de trânsito? O que é que contém essa infração de trânsito do artigo 174 do nosso Código de Trânsito Brasileiro? O artigo 174 do nosso Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: promover na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, pessoal. Então, é justamente isso. Quando alguém promove, alguém faz com que na via aconteça algum tipo de competição, ainda que aquela competição seja organizada, né? Ainda que aquela exibição de demonstração de perícia seja organizada, mas sem a devida autorização da autoridade de trânsito, então estaremos diante de uma conduta que o Código de Trânsito Brasileiro não permite. Pessoal, a infração, esse tipo de infração é uma infração gravíssima. Se é uma infração gravíssima, a gente tem que colocar a nossa atenção aí para a questão dos pontos, da pontuação em nossa carteira de habilitação. Então são 7 pontos na carteira de habilitação e a penalidade é multa no valor de R$ 2.934,70, sem contar com a medida administrativa de recolhimento da CNH e a remoção do veículo. Ok, pessoal? Então, assim sendo, todo aquele que promover, promover aqui é pôr em execução, é fazer com que se execute, que se ponha em prática na via, competição, embora organizada. Quando a gente fala sobre uma competição organizada, embora que aquela competição tenha seguranças ali em todo o perímetro, embora que aquela competição ali tenha cones, tudo organizado, mas se não tiver a devida autorização da autoridade de trânsito, aquele tipo de competição não pode de maneira alguma acontecer. Então, quem promove essa conduta incorrerá então nessa infração de trânsito. Mas alguém pode perguntar, e aquele que participa? Sim, aquele que participa também incorrerá nesse tipo de infração. O artigo diz que todo aquele que participar como condutor também incorrerá nesse tipo de situação. Então, não responderá apenas aquele que vai promover, mas responderá também aquele que irá participar como condutor do veículo. Ok, pessoal? Uma coisa bem interessante, algumas observações eu quero deixar para vocês com relação a esse tipo de infração são as seguintes. Em primeiro lugar, essa infração, quando destaca a figura do condutor, está excluindo o proprietário do veículo
caso não sejam as mesmas pessoas. Por que isso, pessoal? Porque o Código de Trânsito brasileiro diferencia a conduta do condutor do veículo e a conduta daquele que é proprietário do veículo. Proprietário é aquela pessoa cujo nome consta ali no CRLV. E o condutor, como o próprio nome já disse, é aquele que conduz o veículo. Então, eu posso emprestar o meu veículo, eu como proprietário do meu veículo, eu posso emprestar esse veículo para outra pessoa que seja habilitada. E se por um acaso aquela pessoa de posse do meu carro participar de uma conduta como essa, a infração de trânsito, no que diz respeito à pena a ser pago e o recolhimento da CNH, não virá para mim, e sim para a pessoa que estiver conduzindo o veículo. Ok, pessoal? Muito importante essa observação. É bom a gente ficar atento a esse tipo de procedimento. A segunda observação é que a conduta do artigo 174 do Código de Trânsito brasileiro são 3 tipos de acontecimentos que são proibidos ali. Primeiro, competição. Segundo, eventos organizados. E em terceiro lugar, a exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo. Então, por mais que a pessoa que esteja participando daquele evento, por mais que aquela pessoa tenha perícia, por mais que aquela pessoa saiba conduzir de maneira adequada aquele veículo, mesmo assim ele incorrerá nesse tipo de conduta. A terceira observação é que aquele que for flagrado vai tirar do seu bolso um valor de R$ 2.934,70, né? É um valor um pouco salgado, né, pessoal? Mas é isso mesmo. Por quê? Porque a multa gravíssima ela está no valor de R$ 293,47. R$ 293,47. Só que lá tem um fator multiplicador de 10 vezes mais. Então, quando você multiplica o valor da multa gravíssima por 10, você então tem um valor aí de R$ 2.934,70. Ok, pessoal? Outra observação é com relação à CNH. A CNH ela vai ser recolhida naquele exato momento, caso o condutor caso o condutor seja habilitado. Então, é uma punição bastante severa e devemos então prestar atenção nisso. A outra observação é que o veículo será removido. O veículo, pessoal, será removido para o pátio do órgão que fez a autuação. Então, você que participa desse tipo de situação não vai poder ficar com o seu veículo. O seu veículo ele vai naquele mesmo momento ser recolhido para o pátio daquele órgão que efetuou então a remoção do seu veículo. A outra situação, outra observação é que a constatação da infração pode ser feita sem abordagem. O que, pessoal? Caso alguém esteja dizendo assim, bem, mas eu não fui abordado por ninguém, nenhum agente de trânsito me abordou, nenhum policial militar me abordou, né, que tenha competência dentro daquela circunscrição ali, me abordou e o meu veículo ele foi então multado com essa situação. Sim, pessoal, claro que vai, porque o Código de Trânsito brasileiro e também o Manual Brasileiro de Trânsito diz lá que esse tipo de conduta pode ser então configurada sem a abordagem. Ok, pessoal? E a última observação é que este fato, ou seja, o fato de promover esse tipo de situação, pode configurar crime de trânsito, o que está tipificado lá no artigo 308 do CTB. Então, pessoal, muito cuidado com esse tipo de situação, muito cuidado com esse tipo de conduta, porque a penalidade, a medida administrativa é seríssima. Ok, pessoal? Tchau, tchau para vocês. Deus abençoe a todos aí. Vamos então ficar atento ao que diz o nosso Código de Trânsito brasileiro.